Emparedamento jurídico ou limbo previdenciário. Você já ouviu falar nesses termos? Atualmente, os trabalhadores vêm experimentando situação dificílima e por demais tormentosa. O INSS não paga o benefício porque o trabalhador tem condições de trabalhar ao seu entender e o empregador não lhe paga salários porque entende que não tem condições de saúde de retornar ao trabalho. Afinal de contas, quem tem a responsabilidade por pagar pelo período que o empregado fica sem receber do INSS e do empregador? Fique comigo, já te respondo. Para entendermos esse estudo, entretanto, precisamos primeiro compreender os termos que nomeiam o fato jurídico. Ou seja, para entendermos o que é limbo jurídico ou o que é emparedamento previdenciário trabalhista, precisamos primeiro saber o que é limbo e o que é emparedamento. Em termos religiosos, limbo é aquele lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde sem a felicidade celeste nem as penas infernais, encontram-se as almas daqueles que morreram sem batismo e onde permanecem também as almas dos justos que viveram antes da vinda de Jesus Cristo. Ora, se o limbo é o lugar intermediário entre dois pontos, então o limbo jurídico deve ser aquele lugar no qual ao empregado não são aplicadas as regras da CLT, pois está afastado do trabalho, não é mesmo? E também não lhe são aplicadas as regras da Previdência Social, pois esse trabalhador não se encontra afastado do trabalho. Já o termo emparedamento tem origem nos primórdios da civilização, quando, na Pérsia, nos idos de 1900, o emparedamento era uma forma de punição aos transgressores da lei. O castigo consistia em confinar alguém em um ambiente extremamente apertado, de tal forma que impossibilitasse o apenado de movimentar-se, o que ocasionava-lhe, invariavelmente, a morte por inanição, desidratação ou ainda por falta de oxigênio. Já na Idade Média, a Igreja Católica usava um método parecido para punir freiras e monges que não andassem na linha, ou eram acusados de heresia, por exemplo. Nesse caso, o castigo consistia em selar os pecadores em câmaras e fornecer pequenas quantidades de comida e água por meio de uma pequena abertura na parede. Ora, de acordo com a legislação, o empregador não é obrigado a pagar salário para o empregado que está afastado de suas atividades laborais, portanto, com o contrato suspenso. Da mesma forma, o INSS não é obrigado a pagar benefício para o segurado que não está afastado do trabalho. Portanto, nessa linha de ideias, o emparedamento previdenciário trabalhista significa o aprisionamento de uma pessoa entre duas leis, de forma que não possa exigir a aplicação de qualquer uma delas. Ocorre, meus amigos, que essa situação é totalmente inadmissível, vez que, em solo brasileiro, a ninguém pode ser negada a aplicação do direito, conforme nos instrui a nossa Constituição Cidadã. Assim, pergunta-se, como resolvemos esse impasse? Para solucionar esse problema, deveremos então eleger critérios que afastem a aplicação de uma lei e privilegiem a aplicação de outra, pois, como você já o percebeu, de um lado a lei determina que o empregador não é responsável pelo pagamento de salários após o 15º dia de afastamento do empregado, enquanto que, de outro lado, a lei diz que o INSS não é responsável por pagar benefícios enquanto o segurado estiver com condições de trabalho. Vejam bem, o ato administrativo é toda a declaração do Estado, que pode se dar por meio de uma ação ou por meio de escritos, e é praticada por alguém que represente o Estado, como, por exemplo, os atos praticados pelo governador, prefeito, presidente da República, etc. Assim, como o INSS é uma autarquia que integra o governo federal, então o ato da perícia médica é um ato administrativo. Sendo assim, devemos entender que, entre as características dos atos administrativos,
Destaca-se aquela que presume que todo ato do Estado é verdadeiro e tem força imperativa. Ou seja, até que se prove o contrário, o ato administrativo praticado por quem representa o Estado é presumido como ato verdadeiro e que, por ser imperativo, deverá ser obedecido por todos os indivíduos da coletividade. Ora, se as conclusões em perícia médica a cargo do INSS são atos administrativos, então carregam consigo os atributos da veracidade e imperatividade, ainda que de forma relativa, e por isso devem ser obedecidas. Ocorre que todo mundo bem sabe que os médicos especialistas do INSS, com todo e devido respeito merecido, como seres humanos que são, erram, meus amigos. Erram em seus laudos a miúde. Afinal, repetidas vezes vemos notícias de pessoas que, sem quaisquer condições de trabalho, são determinadas a regressar para o emprego pelo INSS. A Constituição de 88 determina que todas as questões apresentadas à Justiça deverão ser apreciadas. Assim, portanto, todo ato administrativo pode ser questionado judicialmente, incluindo as perícias médicas a cargo do INSS. Tanto é assim que os tribunais estão abarrotados de processos que questionam os entendimentos abusivos e errôneos, eu diria, de alguns peritos do INSS. Enquanto isso não for feito, entretanto, chamamos a atenção para o fato de que o ato administrativo deve ser respeitado e cumprido. Ora, se o ato administrativo deve ser respeitado, observado e cumprido, enquanto não lhe for contestada a legitimidade, a exigibilidade e a imperatividade por meio de um processo devido, então quando o INSS recomenda a alta médica a um segurado, todos devem respeitar e cumprir este ato administrativo, aí incluindo a empresa também, não é mesmo? Assim, portanto, caso fique emparedado, ou seja, caso o empregado receba alta médica do INSS e caso o empregador o recuse para o trabalho, então o empregador terá desrespeitado um ato administrativo imperativo. Assim, se o contrato de trabalho não estava mais suspenso, porque o INSS determinou o retorno do empregado, então o empregador deveria receber este empregado e pagar os seus salários devidamente, não é mesmo? Portanto, todo o período em que o trabalhador ficou sem salário ou benefício do INSS deverá ser pago pela empresa que rejeitou o empregado, pois ela recusou dar cumprimento a um ato administrativo do INSS. Ou seja, a empresa deve pagar férias, 13º, salários, abonos, funções e etc. Essa solução, meus amigos, é a dominante no cenário jurídico das mais altas cortes de nosso país. Veja-se, por exemplo, o que o ministro Maurílio de Paiva disse sobre o assunto. Se o empregador impede o retorno do empregado ao labor, deve tal situação ser vista como se o empregado estivesse à disposição da empresa, esperando ordens, onde o tempo de trabalho deve ser contado e os salários e demais vantagens decorrentes do vínculo de emprego quitados pelo empregador, nos termos do artigo 4º da CLT. O artigo 4º da CLT, por seu turno, determina que o tempo de serviço à disposição do empregador, o tempo que o empregado fica à disposição do empregador, deve ser entendido como trabalho prestado, efetivamente. E isso significa que o tempo à disposição do empregador se trata do período efetivo que o empregado está aguardando ordens, ou seja, o tempo que o empregado aguarda por ordens é considerado como tempo efetivo de trabalho. Assim, portanto, esse tempo de afastamento deverá ser pago pelo empregador como se o empregado estivesse lhe prestando serviços. É evidente, amigos, que não somos insensíveis com a situação do empregador.
que nesse caso não tem culpa e por isso não pode arcar com esse prejuízo. Se o trabalhador realmente estiver adoecido, não é? E impossibilitado para o trabalho. No caso, defendemos que o INSS deverá indenizar o empresário que pagou o salário para o empregado adoecido que não tinha condições de trabalho. Entretanto, meus amigos, chamamos a atenção para o fato de que isso não pode ser feito de qualquer forma, pois inclusive caberia, em tese, a aplicação do Instituto do exercício arbitrário das próprias razões, que inclusive é crime, não é mesmo? Ou seja, defendemos que, caso o empregador se veja nessa situação, entendemos que deverá receber o empregado, deixá-lo em outra atividade que não lhe piore a saúde e que deverá ajuizar uma ação regressiva contra o INSS no tribunal competente, a fim de cobrar por tudo o que pagou indevidamente por decisão do INSS. Enfim, já finalizando esse estudo, meus amigos, chamamos a atenção para o entendimento da ministra Kátia Magalhães, que assim afirmou. Veja bem, se o empregador discorda da decisão do INSS, que considerou seu empregado apto para o trabalho, deve impugná-la de algum modo, ou até mesmo romper o vínculo, jamais deixar o seu contrato de trabalho no limbo, sem definição. Ou seja, empregador, se você se ver nessa situação, corra atrás dos seus direitos. Pois o direito, meu amigo, não socorre a quem dorme, como já diz o adágio jurídico. Por fim, em outra oportunidade, eu tratarei dos estudos sobre as ações regressivas contra o INSS. Em todo caso você tenha sugestões de temas que pretenda seja abordado aqui, peço que deixe um comentário e caso tenha gostado do estudo, então deixe um joinha. E se inscreva no canal, pois assim, meu amigo, você não perde novos vídeos e nos ajuda muito. Abraços e até logo!